Fala galera, ligada aqui no canal do YouTube, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre o futebol brasileiro, né? E mais uma vez a sua omissão, né? A sua desunião do futebol brasileiro, que eu já venho até há bastante tempo falando aqui no canal, né? Dessa falta de união que nós temos nos nossos clubes. Bueno, ainda segue essa discussão da paralisação ou não do campeonato brasileiro por conta do que está acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, dessa tragédia que atinge nesse momento o estado gaúcho e faz com que Internacional e Grêmio nesse momento não tenham possibilidade de treinar aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, nas suas estruturas, por conta que todas elas acabaram sendo danificadas por conta do avanço das águas do Rio Guaíba na cidade de Porto Alegre. O Juventude, ele ficou impossibilitado de se locomover, porque os principais acessos, né, de saída de Caxias do Sul se davam pelo aeroporto de Porto Alegre, né? Então a delegação descia até o aeroporto de Porto Alegre e fazia o seu deslocamento para as outras regiões do país através do aeroporto de Porto Alegre. Que segundo as informações, né, o aeroporto de Porto Alegre deve ficar fechado por pelo menos 3 meses. É exatamente isso. Em menos de 90 dias, o aeroporto de Porto Alegre ele não deverá ter o funcionamento. Mas a discussão alguns são favoráveis à paralisação, outros não são favoráveis à paralisação, e aí eu vou trazer pontos de vista. Eu acho que todo mundo, né, não tem errado na história, mas obviamente que precisa analisar e precisa ver os contextos, né? Contexto de Inter e Grêmio. Bom, Inter e Grêmio tiveram as suas estruturas dizimadas, né? Obviamente que o estádio está inteiro, o estádio tá funcionando, mas o que acontece, né? Onde é que Inter e Grêmio treinam? Seus gramados, né? No CT do Grêmio, no CT do Internacional. E essas duas estruturas, elas foram completamente devastadas, né? Gramado do CT Luiz Carvalho, o gramado do CT Parque Gigante, o gramado do estádio Beira-Rio, o gramado da Arena do Grêmio, isso inexiste. E isso, no mínimo, demandaria um mês. Um mês demandaria para, né, conseguir fazer com que esses gramados voltassem pelo menos a ter uma mínima condição de jogo. Bom, já falei no outro vídeo, o Internacional recentemente plantou, né, a sua grama de inverno, ainda estava ela naquela fase de afirmação e agora, né, toda essa grama acabou, né, indo juntamente com as águas. E além disso, né, além do gramado, tem a questão da higienização, que é o período onde vai demorar, vai demandar mais tempo para toda a logística do clube, seja do Inter, seja do Grêmio, porque eles vão ter que fazer uma limpeza bastante profunda das suas estruturas por conta, né, de tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. O Internacional fez uma estimativa de 35 milhões de reais de prejuízo enfim, de tudo que aconteceu nessa tragédia que atingiu aqui o estado do Rio Grande do Sul. E por que os clubes gaúchos, eles pleiteiam a paralisação momentânea, não a paralisação definitiva do campeonato? Eles querem pelo menos uma paralisação até o dia 1º de junho, que é o que eles consideram o ideal, e aí conversando com especialistas, com fisiologistas, com preparadores físicos, para que, né, os jogadores consigam, nesse primeiro momento, voltar à sua forma, né, e outro, né? Aqueles jogadores que estiveram na linha de frente, a gente pega o exemplo do Kaique, do Grêmio, a gente pega o exemplo do Thiago Maia, do Internacional. Esses jogadores, eles foram para o fronte, o Thiago Maia esteve trabalhando nos resgates das pessoas. Então, como a água ela estava bastante contaminada, talvez esses jogadores tenham alguma doença em função dessa exposição para tentar ajudar a salvar vidas, né? Às vezes o pessoal não se dá conta disso, né? O pessoal não percebeu que vários jogadores estiveram na linha de frente dos resgates, né? Mas para muita gente essa situação ela precisa continuar, o futebol precisa continuar como se nada estivesse acontecendo
no estado do Rio Grande do Sul. Mas o que os gaúchos pedem não é a paralisação total, não, paralisa tudo, esquece, né, o campeonato e vamos ver lá pra frente quando tudo tiver normalizado. Não, gente, isso aí vai demandar bastante tempo. Inter e Grêmio vão poder jogar nas suas estruturas em no mínimo 60, 90 dias. Né? Vai precisar de muita coisa, muita força-tarefa vai precisar ser feita, tanto em Inter como em Grêmio, para conseguir utilizarem as suas estruturas. Sem contar na questão logística, né? Tanto Inter e Grêmio não têm partidas de Porto Alegre, não conseguem sair de Porto Alegre através do aeroporto. O aeroporto está fechado. Seria que montar uma logística de levar praticamente toda a estrutura do clube para outra cidade. E aí aquelas pessoas que trabalham no clube, não, aqueles que são jogadores, aqueles que fazem parte da comissão técnica, né, mas as pessoas que trabalham no funcionamento, na estrutura do clube, né, que foram atingidos, né, pelas enchentes, né, nesse momento estariam abandonados, porque o clube, por uma imposição feita, né, pelo calendário, eles não conseguem jogar em casa, eles não conseguem ter uma flexibilização por conta, né, de tudo isso que está acontecendo, né? Um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho de humanidade, eu até utilizei esse termo, né? Às vezes falta um pouco de humanidade para todo mundo pensar, né, que juntos, né, podemos, né, um olhar para o outro e podemos também, né, fazer com que o futebol brasileiro ele cresça junto. A gente já viu vários exemplos na Europa de problemas, às vezes, mínimos, né, de que há uma sensibilidade, rodadas foram adiadas por conta dessa situação. A gente lembra, né, recentemente, na região ali da Ligúria, lá na Itália, a gente teve uma grande chuva, uma rodada do campeonato italiano foi toda ela adiada por conta disso, né? Então, a gente tem exemplos, né, disso. São 15 dias de paralisação, ninguém está pedindo a paralisação do campeonato por completa, mas é apenas 15 dias para o pessoal conseguir se organizar, uma logística mínima, para conseguir colocar os seus jogadores em forma. São 15 dias de paralisação, mas tem muita gente utilizando o argumento de que não precisa paralisar. São 15 dias. O Internacional, o Grêmio e Juventude terão, no mínimo aí, né, 3, 4 rodadas. Já são 3, 4 rodadas paradas. Então, serão no mínimo 6 rodadas de defasagem em relação aos outros times que estarão jogando. Terão que ritmo de jogo, estarão jogando normalmente, né? Inter, Grêmio e Juventude vão ter esse déficit físico, déficit da falta de ritmo de jogo, então eles vão entrar em campo numa condição menor. Mas os canalhas, eles utilizam a questão econômica. Não, veja bem, tem o pessoal que trabalha nos jogos do Flamengo, e aí se parar o jogo por 2 semanas, essas pessoas ficarão sem o seu sustento nas suas casas. Enfim, esse foi o argumento utilizado pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o senhor Edinaldo Rodrigues, que, aliás, é uma das pessoas mais incompetentes da face da terra. Eu não sei até quando e como essa pessoa ainda dirige a principal entidade do futebol brasileiro. Mas é aquilo, né? Para preservar algumas coisas, não tem agilidade, mas para, né, preservar-se no poder, a gente viu toda a articulação que ele acabou fazendo para se manter como presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Enfim, né, os clubes gaúchos, eles querem, no mínimo, essa parada para conseguir se ajustar, para conseguir ter uma melhor logística, para conseguir, né, chegar em pé de igualdade com os outros times que estão jogando normalmente. Eles estão jogando normalmente, e aí a dona CBF vai lá e marca uma reunião para o time, para o dia 27. Né? 27 de maio é quando teremos uma reunião da Confederação Brasileira de Futebol para tratar esse assunto que está acontecendo agora.
Tu vê só como é que eles pensam, já com a maldade. Não, vamos marcar para o dia 27, porque lá no dia 27 talvez a situação já esteja menos pior lá no Rio Grande do Sul, talvez os times possam até jogar normalmente. Ninguém pensa, né, que o futebol ele não é feito somente pelo Ener Valencia, pelo Diego Costa, pelo Marquezin, pelo Kaique, pelo Ener Valencia, pelo Rafael Borré, não. O futebol ele é feito por outras pessoas. E assim como aquele funcionário do Flamengo que vai se sentir prejudicado, né, por não conseguir trabalhar por 2 semanas ou por 2 rodadas, 3 rodadas, e aqueles funcionários de Inter e Grêmio que perderam tudo. Como é que fica esse pessoal, né? Enfim, ninguém pensa no macro, cada um pensa somente no seu. Cada um só pensa no seu. O problema do outro, o outro é que resolva. E eu já falei aqui nesses vídeos, aqui no canal, né, de que se os caras não têm união nem para pensar junto uma ação solidária, né, imagina se eles vão pensar em liga. Enfim, a situação é bastante complicada. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente e compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, gente.